Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para darmos continuidade à leitura do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos ler o capítulo 6. O capítulo 6 tem 17 versículos, certo? Eu vou tentar gravar um único vídeo, porque ele fala sobre os 6 primeiros selos. É interessante que nós não venhamos cortar, então eu vou tentar, mesmo que seja um vídeo um pouquinho mais extenso, mas eu vou fazer de uma única vez, tá bom? Vamos lá, capítulo 6, lembrando que nós estamos lendo na versão da Bíblia NVT. Você que não tem, você pode colocar lá no Google, né? Apocalipse, capítulo 6, NVT, que já vai aparecer para você, tá bom? E os comentários que são feitos da Bíblia de estudo aplicação pessoal, que é de Almeida, Revista e Corrigida. Vamos lá? Versículo 1 do capítulo 6 de Apocalipse. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos do livro. Lembrando que é João que está narrando isso, certo? João está dizendo, enquanto eu observava, o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos do livro. Então ouvi um dos 4 seres vivos dizer com voz de trovão, venha. Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um marco e sobre sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Vamos fazer um comentário do versículo 1 e do versículo 2, certo? Este é o primeiro dos 3 julgamentos que são divididos em 7 partes. As trombetas, capítulo 8 e 9, e as taças, capítulo 16, são os outros 2. À medida que cada selo é rompido, Cristo, o Cordeiro, dá início aos acontecimentos que irão acarretar o fim da história humana. Esse pergaminho ou livro não é aberto totalmente até que o 7º selo seja aberto. A abertura do 7º selo está no capítulo 8. O seu conteúdo revela a devassidão da humanidade e retrata a autoridade de Deus sobre os eventos da história humana. Lembrando mais uma vez, né, aqui fala da devassidão da humanidade, mas que não nos traz medo para nós que esperamos em Cristo. Lembre disso, gente. Quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador, quem tem sua vida de santidade, de obediência à palavra de Deus, não tem do que temer a tudo que vai ser dito através desses 7 selos, certo? Para nós, lembrando mais uma vez, para nós que esperamos pela volta de Cristo, é um livro de esperança. Esses acontecimentos cada vez que for acontecendo aqui na Terra, que nós vamos ver os sinais, né? É para que nós venhamos, primeiro, nos alertar, refletir sobre como nós estamos como cristãos, estamos seguindo a palavra de Deus, estamos cumprindo o nosso papel, estamos realmente vivendo de acordo com como quem vai morar no céu, ou nós cremos e não vivemos de acordo com isso. E outra coisa também para nós refletirmos é que cada vez que vier esse acontecimento, se estamos alinhados à palavra de Deus, então nós devemos nos alegrar, porque Jesus está às portas. Sinal que quando ele vier, apesar de acontecer isso tudo, vai acontecer com aqueles que não aceitaram Jesus. Infelizmente, alguns vão ouvir, não vão aceitar, não vão acreditar nessa verdade. Então, todo esse juízo é para esses e não para aqueles que esperam em Cristo. Amém? Agora vamos fazer um comentário sobre o versículo 2, né? Que o versículo 2 já é a abertura, né?
Diz assim: quando olhei, vi um cavalo branco, seu cavaleiro carregava um arco, e sobre sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saiu batalhando para conquistar a vitória. Um comentário, né, disso. Aparecem 4 cavalos quando os primeiros 4 selos são abertos. Então, cada selo, os primeiros 4 selos que vão ser abertos, vai aparecer 4 cavalos. Os cavalos representam o julgamento divino sobre os pecados e a rebelião dos homens. Deus está dirigindo a história humana e até usando inimigos para alcançar seus propósitos. Os 4 cavalos representam uma antecipação do julgamento final que ainda virá. Alguns consideram este capítulo como um equivalente ao Sermão do Monte das Oliveiras, que está lá em Mateus 24. A imagem dos 4 cavalos também é encontrada em Zacarias, capítulo 6, versículo 1 ao 8. Você vai anotando esses versículos e depois você vai fazendo uma leitura, certo? Agora eu vou ler do versículo 3 ao 8 e depois eu vou fazer um comentário geral dos versículos 1 ao 8, certo? Versículo 3. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo dizer: venha. Então surgiu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. E houve guerra e matança em toda parte. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha. Quando olhei, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E ouvi uma voz entre os 4 seres vivos dizer: uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite nem o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi o 4º ser vivo dizer: venha. Quando olhei, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre 1/4 da terra, para matar pela espada, pela fome e pela doença, e por meio de animais selvagens. Agora eu vou fazer um comentário geral do versículo 1 ao 8, certo? Alguns entendem que o cavalo branco representa a vitória e que seu cavaleiro deve ser Cristo, porque mais tarde Cristo cavalga para a vitória montada em um cavalo branco. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Mas, quando os outros 3 estão relacionados ao julgamento e à destruição, é muito provável que esse cavaleiro sobre o cavalo branco não seja Cristo. Ou seja, alguns acreditam que nós lemos 7 selos e cada selo vinha um cavalo, né? E o cavalo branco, um desses 7 cavalos era o cavalo branco. Então, alguns acreditam que o cavaleiro do cavalo branco era Cristo, porém, outros dizem que não, certo? Mas como e quem diz que não era Cristo se justifica através disso, mas como os outros 3 estão relacionados ao julgamento e à destruição, é muito provável que esse cavaleiro sobre o cavalo branco não seja Cristo. Os 4 fazem parte do desenrolado julgamento de Deus e será prematuro para Cristo surgir como um conquistador. Os outros cavalos representam diferentes tipos de julgamento: vermelho para a guerra e derramamento de sangue, preto para a fome e amarelo para a morte.
O alto preço do trigo e da cevada ilustra a situação de escassez de alimentos, mas o pior ainda está por vir. Aos 4 cavaleiros foi dado poder sobre 1/4 da terra, indicando que Deus ainda está limitando seu julgamento. Este ainda não está completo. Com esses julgamentos, ainda existe tempo para que os incrédulos se voltem a Cristo e se afastem do pecado. Nesse caso, o limite da punição não só demonstra a ira de Deus em relação ao pecado, como também a misericórdia de seu amor, ao conceder às pessoas uma outra oportunidade de se aproximarem dele, antes que o julgamento final seja proferido. Ou seja, esses cavalos vêm, é dada a ordem de acabar com a 4ª parte da terra, porém nós vimos o julgamento de Deus, mas também nós vimos sua misericórdia, porque não veio para acabar com toda a terra ainda, né? Ainda não é o final de toda a terra. Ainda não é o final dos incrédulos, daqueles que não acreditam nessa verdade. Nesse contexto aqui, desses 7 cavalos, foram levados 1/4 parte só. Porém, os que não foram levados ainda têm a misericórdia de Deus de se arrependerem, de aceitarem essa verdade e se alinharem à palavra dele. Agora vamos ler o versículo 9. Quando o cordeiro abriu o 5º selo, vi sob o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Fazendo um comentário desse versículo 9, né? Esse altar representa o altar dos sacrifícios que estava situado no templo, onde os animais eram sacrificados para expiação dos pecados. Em vez do sangue dos animais na base do altar, João viu as almas dos mártires que haviam morrido por ter pregado as boas novas. Foi dito a estes mártires que outros ainda dariam sua vida pela crença de Cristo. Está lá em Apocalipse 6, versículo 11. Perante a guerra, fome, perseguição e morte, os cristãos serão convocados a defender firmemente aquilo que acreditam. Somente aqueles que suportarem até o fim serão recompensados por Deus. Isso está lá em Marcos, capítulo 12, versículo 13, certo? E esses mártires são todos aqueles nossos irmãos que morreram por conta da palavra de Deus, morreram sem negar a Jesus, morreram mesmo sofrendo, permaneceram firmes na sua fé. Agora, versículo 10. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam, quem clamava aqui eram essas almas, as almas dos mártires, certo? Clamavam por justiça. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues nosso sangue? Então, a cada um deles foi dado uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros, no serviço que se julgariam a eles depois de serem mortos. Ou seja, Cristo estava dizendo, descansem mais um pouco, até que se completem irmãos que ainda morrerão por conta da minha verdade. Certo? Versículo 12. Enquanto eu observava o cordeiro, abri o 6º selo, e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como um pano negro, e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Fazendo um comentário, né, dessa simbologia. O 6º selo transporta o cenário para o mundo físico. Os primeiros 5 julgamentos foram dirigidos a áreas específicas,
mas este último universal, ou seja, todo mundo verá que o sol escurecerá e a lua será vermelha como sangue. Todos ficarão apavorados quando a própria terra começar a tremer. Versículo 13. Então as estrelas cairão do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. O céu foi enrolado como pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. Versículo 15. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. E gritavam as montanhas e as rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá sobreviver? Nós lemos do capítulo 15 ao 17, agora eu vou fazer um comentário do 15 ao 17, certo? Todos os seres humanos, grandes e pequenos, ficarão aterrorizados perante a visão de Deus sentado em seu trono, e invocarão as montanhas para que caiam sobre eles, a fim de não ter de enfrentar o julgamento do Cordeiro. Olha só, será tão apavorante esse dia que as pessoas vão pedir para que as montanhas e os montes se lancem nele, para que eles não passem pelo julgamento. Ou seja, pedirão a morte. Tamanho é o terror que será nesse dia. Esse quadro tão vivido não tinha a intenção de amedrontar os crentes, pois para eles o Cordeiro é um amável Salvador. Ou seja, esses poderosos, esses governantes, que estão aterrorizados porque não querem passar pelo julgamento, é porque não aceitaram. Não o vê como nós, crentes, o vemos. Quando eu digo crentes, não estou falando de religião. Eu estou falando de crentes em Cristo, que crê na verdade de Cristo, independente de religião, certo? Porque nós estamos falando aqui da palavra de Deus. A palavra de Deus não tem religião. Cristo não tem religião. Nós estamos pregando a Cristo, aquele que morreu pelo meu e pelo seu pecado. Então, olha só, esse quadro tão vivido não tinha a intenção de amedrontar os crentes, pois para eles o Cordeiro é um amável Salvador. Mas aqueles reis, governantes, generais e demais pessoas poderosas que haviam previamente mostrado não temer a Deus e arrogantemente ostentavam sua descrença, descobriam que estavam errados. E nesse dia enfrentaram a ira divina. Aqui quando fala enfrentaram, descobriram, fala do passado, porque João viu tudo isso, né? Mas o que vai se cumprir ainda, certo? Aqui ele está relatando, descobriram, enfrentaram, porque isso já foi feito no reino espiritual, já está preparado, mas para nós no reino físico ainda vai se cumprir, certo? Ninguém tenha rejeitado a Deus poderá sobreviver ao dia de sua ira, mas aqueles que pertencem a Cristo receberão recompensas em lugar de castigo. Será que você pertence a Cristo? Se assim for, não precisará temer a esses dias finais. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo, ele cumpra o papel de te convencer dessa verdade, em nome de Jesus. Seja abençoado com a verdade de Cristo, que é a palavra dele. Amém?